Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca tá on na área. Tá preparado para a decisão de amanhã? Mais de 50 mil torcedores do Grêmio estarão presentes na sua arena, na despedida desse craque mundial que é o Luís Soares. E o torcedor vascaíno, a equipe do Vasco, ninguém tem nada a ver com isso. O Vasco tem que entrar para conseguir competir com o Grêmio e sair de lá com os 3 pontos. Já vou pedir para você, antes de começar minha resenha por aqui, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho. Depois da guitarrinha, eu volto, falando tudo desse Grêmio e Vasco, uma ideia de time, o que eu penso, o que eu imagino. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, amanhã é dia de uma grande decisão. Uma decisão que marcará a despedida de um grande craque que estará do outro lado. Luís Soares estará se despedindo da equipe do Grêmio depois de uma grande temporada que fez por aqui. Um jogador com fama, a carreira fala por si só mundialmente, talvez participou de um dos melhores ataques do mundo de todos os tempos, com Messi e Neymar. Um jogador de Copa do Mundo, um uruguaio que entrega muita coisa dentro de campo e uma qualidade de finalização absurda. Agora, o que precisa ficar bem claro é que o Vasco não tem nada a ver com isso. Vai ter homenagem para o Soares antes do jogo, vai ter placa, vai ter camisa. Todos os ingressos disponíveis foram esgotados, tanto do visitante quanto da torcida do Grêmio, excursões de todos os lugares do Brasil para poder participar dessa festa que o Grêmio quer proporcionar a seu artilheiro nesse ano. E o Vasco precisa entrar muito determinado. O clima de festa tem que passar longe da equipe do Vasco, principalmente por tudo aquilo que aconteceu essa semana. Se a gente parar para pensar, a derrota para o Corinthians na última terça-feira foi algo que doeu demais no torcedor vascaíno. Graças a Deus, a rodada, que foi complemento aí na quarta e na quinta, aliás, complemento não, a rodada foi na quarta e na quinta. Apenas o Vasco, a dona CBF, trouxe o jogo para terça-feira, depois de jogar sábado contra a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco nem 72 horas depois já teve que se apresentar de novo contra o Corinthians, que teve o seu jogo antecipado contra a equipe do Bahia para poder ter um descanso maior. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa questão física pesou e pesou bastante na última terça-feira. Só que não adianta ficar chorando por aquilo que a gente não conquistou. A gente precisa lutar por aquilo que está para frente. Como disse o Brax naquela entrevista coletiva pós-jogo contra o Cruzeiro, passa uma linha, o futuro está intacto e o que ficou para trás a gente não tem como mudar. E agora o Vasco tem aí pela frente 2 decisões. Esse jogo de amanhã contra o Grêmio e também na última rodada contra o Red Bull Bragantino. Graças a Deus, depois da rodada, o Vasco continua dependendo só dele, mesmo sabendo da importância e da dificuldade que é uma vitória contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Aliás, o Vasco precisa quebrar um tabu. O Vasco nunca venceu o Grêmio na Arena do Grêmio. Vários jogos ajustados, alguns empates, mas o Vasco tem dificuldade de jogar ali e até agora não conseguiu. Só que esse ano o Vasco já quebrou vários tabus. E eu falo para você, por exemplo, na Arena da Baixada, hoje completa uma semana do jogo lá, o Vasco nunca tinha pontuado e conseguiu pontuar. Na Arena do Grêmio, o Vasco já pontuou, não conseguiu, foi vencer até agora. E para isso, torcedor, e esse é o tema principal da minha resenha hoje, o Vasco precisa ser organizado e inteligente. Vamos aos números. A equipe do Grêmio é a 5ª colocada no Campeonato Brasileiro, está garantida na Libertadores da América de 2024. O Grêmio tem o 3º melhor ataque da competição, apenas atrás do Palmeiras, que é o virtual campeão, e também do Botafogo, que era o virtual campeão e acabou ficando pelo caminho. Então é uma equipe que tem um poderio ofensivo muito grande.
Só que aí, torcedor, tem um desequilíbrio nessa equipe do Grêmio. O Grêmio é a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Está à frente apenas do Santos, do já rebaixado Coritiba e do já rebaixado América Mineiro. E as equipes do Renato Gaúcho sempre apresentam esse tipo de problema. São equipes que são muito ofensivas, até porque a equipe do Renato joga um futebol com a bola no pé e um futebol bonito. A gente sempre pôde observar nos últimos anos como o Renato faz as suas equipes correr para frente e jogar bem e vencer os jogos. Só que no futebol não é só correr para frente. Eu sempre falo isso. Tem que entender quem vai correr para frente e quem vai correr para trás. E a equipe do Grêmio tem muita dificuldade de correr para trás. Tanto é verdade que já foi vazada nesse campeonato em mais de 50 oportunidades. Ou seja, é uma equipe que tem um defeito. E você lembra, torcedor, quando eu falei essa semana para você, aqui no Atenção Vascaínos, que a equipe do Vasco tem um problema de compactação, porque o Verratti lá na frente com o Maicon lá atrás não são jogadores de grande velocidade, e se você levar o Maicon muito para frente, vai ter dificuldade de correr para trás. Se você trouxer o Verratti muito para trás, vai ter dificuldade de correr para frente. Na equipe do Grêmio também tem esse problema, porque eles têm um ótimo atacante que é o Luis Soares, só que não é um jogador de uma grande recomposição. Nem no auge da carreira era, quanto mais agora, no final da carreira e com um problema crônico no joelho. E o zagueiro da sobra dessa equipe do Grêmio é o Kahneman, que todo mundo conhece, que é um zagueiro que chega muito forte, um zagueiro muito viril. Aliás, aqui já vai algo. O Verratti vai se incomodar no próximo domingo, porque esse duelo Verratti e Kahneman promete e promete muito. Que o Kahneman é um jogador muito viril, chega junto mesmo, e o Verratti gosta desse tipo de enfrentamento. Então eu vejo que aí já vai ter a primeira confusão dessa decisão de domingo. Só que o Kahneman não é um jogador rápido, não é um jogador ligeiro. Então essa compactação do Grêmio também apresenta os seus problemas. É notório você olhar isso quando você vê uma equipe na quinta colocada do Campeonato Brasileiro, na quinta colocação, melhor falando, sendo uma equipe que é a quarta pior defesa. Então, quando eu falo que o Vasco tem que ser organizado, o Vasco tem que aproveitar esses espaços que a equipe do Grêmio acaba proporcionando. E daí eu vou trazer para você aqui a minha linha de pensamento do que eu imagino para esse jogo. E peço para você, depois que você assistir essa live, por favor, dar o like, obviamente. Agora, deixe o seu comentário aí embaixo do que você pensa de como o Vasco deve atuar nessa partida contra o Grêmio. Eu penso que tem que ser uma escalação muito semelhante à que foi na Arena da Baixada no último sábado contra o Atlético Paranaense. Eu colocaria o modelo com os 3 zagueiros, como foi na Arena da Baixada, com o Pumita na lateral direita e não o Paulo Henrique, porque se a gente parar para pensar, os últimos 2 jogos que o Pumita jogou na lateral direita de titular acabou fazendo gol, então a gente não pode abrir mão de um cara que está tão bem ofensivamente, aliás, não deveria ter saído no jogo contra o Corinthians. Então eu colocaria 3 zagueiros, o Medel mais centralizado, o Maico pela direita e o Léo pela esquerda, 2 alas mesmo, alas, com o Puma pela direita e o Piton pela esquerda, para poder fazer esses jogadores chegar no fundo e achar o Verratti dentro da área. O meio de campo, primeiro volante Zé Gabriel e o Paulinho. E aí que eu tenho uma dúvida de como montar essa equipe. Só que eu acredito que eu colocaria o Marlon Gomes. O Marlon Gomes, por ser um jogador com muita vitalidade, um jogador que a gente sabe que compete e corre o tempo todo, que tem essa condição física boa, infelizmente esteve fora, esteve punido no jogo contra o Corinthians e não pôde estar dentro de campo. Eu colocaria o Marlon Gomes de um lado, o Peck de outro, o Peck pela direita, para não tirar esse corredor do Piton, para o Piton poder chegar no fundo e cruzar, e lá na frente o Verratti. Agora, também, se o técnico Ramon Dias pensar aí e ter um pouco mais de posse, controlar um pouco mais o jogo, ele pode perfeitamente segurar o Marlon e botar o Payet. Só que como o Payet vem de 90 minutos contra o Corinthians, eu não sei como está a condição física do Payet. Então vai muito também dos fisiologistas do Vasco
poder aí dizer quem está apto e quem não está apto. Uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte, torcedor: vai precisar correr e competir os 90 minutos. O que vai vir da arquibancada na Arena do Grêmio é algo inimaginável. São 50 mil vozes apoiando e querendo uma vitória de presente para esse vitorioso que é o Soares. Só que o Vasco precisa ser organizado. Não pode acontecer o que aconteceu no último jogo, que com 15 minutos do segundo tempo, o Ramon Dias deu uma bagunçada geral. Colocou Seba para jogar ao lado do Verratti, tirou o jogador do meio de campo, abusou do chuveirinho. E quando você está nessa parte final do campeonato, a tomada de decisão tem que ser perfeita. Porque se o Vasco tivesse empatado contra o Corinthians, o Vasco hoje teria uma vantagem muito grande. Porque estaria ao lado do Santos. O Santos faz um jogo difícil amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Com o Santos perdendo para o Atlético e o Vasco, hipoteticamente, perdendo para o Grêmio, o Vasco jogaria por uma vitória simples contra o Red Bull Bragantino para terminar na frente do Santos. Então tá entendendo por que tem que ser inteligente? Às vezes, quando você está na zona do rebaixamento, mais importante que vencer é não perder, e eu sempre bato nessa tecla. Então que o Ramon Dias tenha uma organização nessa equipe do Vasco do começo ao fim do jogo. É isso que eu espero amanhã lá na Arena do Grêmio. Vou deixar o recado aqui para você. Estarei lá amanhã, não na cabine, mas no meio da galera, tentando produzir algum tipo de material durante o jogo, enviando vídeos, enfim, fazendo participação especial no pré-jogo, talvez no intervalo, e o pós-jogo, se tudo der certo, eu corro pro hotel e vou participar desse pós-jogo da alegria que o torcedor vascaíno. Vamos acreditar, vamos fazer uma corrente positiva que quem tinha 9 pontos no turno, hoje há 2 vitórias de escapar, ou talvez nem precisa tudo isso, é um cenário muito favorável. E que os jogadores do Vasco entendam isso e deixem tudo dentro de campo. Que o torcedor na próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino vai dar a sua resposta, eu não tenho dúvida nenhuma. Mais uma vez, peço para você aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho. Amanhã a gente se encontra aqui novamente com tudo desse Grêmio e Vasco no pré-jogo, no jogo e também no pós-jogo. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!